Escritórios de projetos não nasceram para dar dinheiro. Essa é uma máxima do nosso universo da construção civil que afasta novos profissionais da possibilidade de abrir o seu escritório de projetos e faz com que aqueles que tenham as suas empresas de projetos fiquem desanimados. Meu nome é Rafael Golden, você está na Jornada para Gestão de Projetos, um produto do ecossistema do Grupo DRC. Fique comigo neste vídeo que eu vou te mostrar alguns aspectos com que fazem que escritórios de projetos não se transformem em empresas de projetos. Aliás, empresas de projetos têm diferença de ser um escritório de projetos? Olha, tem sim. E eu pretendo neste vídeo trazer alguns aspectos que fazem com que escritórios de projetos não se transformem em empresas de projetos e comecem a trazer retorno para esses seus empreendedores. E aí, será que até o fim desse vídeo você fica motivado a manter o seu escritório e transformá-lo numa empresa? Ou você desiste de vez e vai para a obra, ou vai trabalhar em banco, sei lá o que você vai querer fazer com a sua vida após o fim desse vídeo. Então, fique comigo e vamos lá. Olha só, antes de mais nada, um merchan aqui. Esta aula da Jornada para Gestão de Projetos é um oferecimento da Make Drive Tecnologia, e a Make Drive Tecnologia tem um sistema específico para projetistas, para aqueles que querem sair do escritório de projetos para uma empresa de projetos, o Make Pro, o seu serviço de gestão e gerenciamento de projetos. Então, se você tem interesse de escutar, você vai ver muitas coisas que eu vou mostrar aqui que vão levar à conclusão de que um bom sistema para gerenciamento do seu escritório faz muita diferença. E o Make Pro com a Monday.com faz toda a diferença. Então, caso você queira saber mais sobre isso, terá links aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, onde você poderá entrar em contato com a equipe da Make Drive para saber mais sobre o Make Pro e também sobre a Monday.com. Continuando aqui, sem mais delongas. Primeiramente, olha só o que acontece. Todo escritório de projetos, se ele não for nenhum apadrinhado, digamos assim, ele começa fazendo pequenas obras, né? Ele começa a trabalhar com pequenos objetos de construção. E geralmente esses pequenos objetos ou são uma pequena indústria, um pequeno comérciozinho, mas na maior parte dos casos, na maior parte das vezes, se você conversar com os grandes escritórios ou as grandes empresas de projetos desse país, os donos vão falar que começaram com alguma casa de um conhecido, uma mansão de um amigo da família, uma indicação de uma casa que estava precisando de um reforço, no caso de estrutura. Escritórios de arquitetura vão trabalhar ali com arquitetura de interiores, pessoal de sistemas prediais, instalações, fazendo pequenas reformas, ampliações. Então, o mercado ele é caracterizado por um primeiro contato desse projetista, que ele ainda nem caracteriza que ele tem um escritório, ou que ele nem caracteriza que ele tem uma empresa, com pequenas construções, digamos assim. E por mais que projeto, alguém poderia pensar, é projeto, isso faz toda a diferença no fim das contas. Porque quando você está lidando com uma pequena construção, se você considerar as viabilidades que existem para essa pequena construção, né? Então você vai ter uma viabilidade do empreendimento, aí depois essa viabilidade do empreendimento, quando eu digo essas pequenas etapas, as fases do projeto, né? Ela vai para uma segunda fase que seria o estudo preliminar, depois, se for uma casa um pouco mais desenvolvida, vai ter um desenvolvimento de produto ali, ou que os arquitetos vão chamar de um 3D, modelo virtual, um anteprojeto, algo do tipo, que a partir dali vai orçar com o empreiteiro que vai fazer a casa, e depois nós iremos para os detalhamentos executivos. Então não importa qual é o tamanho do seu início, mas no início você vai lidar com uma dinâmica de projeto muito mais simplificada. E muitas das vezes nessa dinâmica de projeto muito mais simplificada, esse pequeno empreendedor, digamos assim, ele vai se adequar ao ritmo do que aquele cliente, digamos assim, aquele dono daquela casa que está fazendo a reforma, ou que está fazendo do zero, está construindo, do que ele está se acostumando a lidar com pagamento, com troca de projetos. Aliás, geralmente o cliente é leigo, então como ele é leigo, ele não impõe algumas restrições para o processo de projeto, com que faz com que o projetista ele fique bicho solto, né? Então ele pode projetar com qualquer gestão de risco, com qualquer qualidade do processo construtivo, e o cliente ele só vai descobrir quando? Na obra. Ou seja, as restrições de entrada para o desenvolvimento do projeto são menores do que o próprio processo produtivo, o que faz com que muitas vezes o próprio empreendedor, esse projetista que está começando a sua jornada, possa ele mesmo fazer o projeto, ou se ele estiver pegando muitos projetos ao mesmo tempo,
ele começa a terceirizar, né? Então ele começa a passar um projetinho para um outro estudante de engenharia, um estudante de arquitetura, e assim ele começa a jornada dele. Eu não vou negar que, por exemplo, se você está trabalhando com esse tipo de edificações aqui, assim, com esse tipo de construção, esse primeiro contato na jornada até que não tem tanto problema assim, né? Imagina, você está ali começando a sua jornada, se o seu cliente não sabe o que quer, você oferece o máximo possível daquilo que você tem conhecimento. E aí você tem que contar com algumas sortes no meio do caminho. Se você é da parte de projetos complementares, por exemplo, você é estrutura, sistemas prediais, elétrica, hidráulica, automação, um projetista de estrutura que faça fundação também. Se você deu a sorte de estar trabalhando com um bom projetista de arquitetura, por exemplo, você vai ter você vai ter um processo de projeto mais fluido, digamos assim. Então você não vai ter tantas intercorrências, tantas revisões desnecessárias. É aquela velha máxima, né? Na faculdade não se ensina adequadamente as fases do projeto, as etapas de concepção, os arquitetos saem fazendo no modo bunda meu boi, e você, como projetista de complementares, você vai se adaptando. Se você já é um escritório de arquitetura, se você é um projetista, um arquiteto que está começando a sua jornada de projetos arquitetônicos, muitas das vezes o seu contato inicial nem é uma obra do zero, então você tem alguns dilemas sobre eu primeiro faço o projeto para aprovação e depois chamo as disciplinas complementares. Então, assim, a dinâmica da sua confusão, por não saber muito do processo de projeto, não é tão facilmente detectada pelo cliente. Ele é meio que uma vítima da sua inexperiência. E isso não reflete, olha só que interessante, mas isso não reflete na sua capacidade, digamos assim, financeira. Porque você vai fazer um contrato ali de receber alguma coisa na entrada, muitas das vezes você vai parcelar o seu processo, o seu recebimento em 4, 5 vezes, conforme o cliente necessite, mas não vai ter uma entrega atrelada à sua produção. Porque o seu cliente nem consegue entender essa produção. Então não faz sentido. Imagina, você foi contratado pelo senhor Onofre, né? E ele quer fazer a sua mansão ali no condomínio Fazenda da Grama lá. E ele vai falar, você vai falar pra ele, olha, você vai me pagar uma etapa no estudo preliminar, outra no anteprojeto, outra no projeto executivo, outra no liberado para obra, outra na orçamentação da obra. Ele nem tem ideia do que isso significa. Então o jeito mais prático é, você imagina que você vai trabalhar nesse projeto durante 3, 4 meses, você faz essa estimativa bem ruim, e aí você vai lá e parcela para ele. Então tá tudo bem. Aí na sua conta de jovem empreendedor do universo de projetos, fica muito simples. Eu parcelo todos os projetos que eu for vender pro resto da minha vida. Se eu tiver 100 projetos simultâneos, eu monto um grande escritório de projetos, pronto, fiquei milionário fazendo projetos. Mas isso é uma doce ilusão. Porque conforme o seu escritório ele começa a crescer, você começa a perceber que esse tipo de obra ele vai ter uma limitação no seu crescimento. Muitas das vezes, o cliente interrompe no meio do caminho o processo do projeto. Muitas das vezes você vai ter intercorrências do tipo o projeto não foi aprovado e o cliente não concorda em pagar. E aí você decide, muitas das vezes como jovem projetista, jovem empreendedor, a começar a migrar para um novo universo de projetos, um universo mais sequenciado, mais organizado. E aí você começa a se deparar com, deixa eu ver se eu tenho aqui, tenho sim, com edificações já de médio e grande porte. Você fala assim, não, olha, o certo aqui não está dando certo, meu cliente é muito desorganizado, ele não entende a dinâmica, e eu preciso trabalhar com projetos de grande porte, eu quero fazer meu nome, eu quero ir para o grande mercado de projetos, né? Pro projetos de edificação, coisa do tipo. E aí, quando esse jovem empreendedor, ou até mesmo esse projetista já experiente, que trabalhava em outro escritório de projetos, ele vem para cá, para esse universo das edificações, ele começa a perceber algumas nuances que dificultam o processo. Primeiro, ele não recebe antes de fazer qualquer entrega. E muitas das vezes as entregas, elas são coordenadas através de um cronograma de uma coordenação externa. E essa coordenação externa tem as suas fases de projeto atreladas às entregas de projetos conforme a sua vontade, não a vontade do projetista. E aí começam alguns dilemas. Porque esse pequeno escritório de projetos, que ele inicialmente ele era organizado entre o dono do escritório, que geralmente é uma pessoa mais técnica, aí ele contrata uma pessoa para ajudar no administrativo, ou traz um sócio, que geralmente também é engenheiro ou arquiteto, para fazer a parte comercial, até aí tudo bem, isso é muito vantajoso. Só que ele não começa a se organizar como empresa e a tratar as suas entregas de projeto como produto. Isso faz com que ele não enxergue
quantas camadas de projeto ele tem que entregar para garantir uma medição. E aí acontece aquele fenômeno maravilhoso em escritórios de projetos. Eles têm 10 projetos fechados ao longo do ano, ou para aquele ano específico, 10, 15, 20, mas todo mês falta dinheiro. Por um simples fato, não foi organizado o processo de entrega do projeto, atrelado a pacotes de projeto que garantam um fluxo de caixa. E nem tanto isso foi acordado adequadamente com o seu incorporador, com o seu construtor. E olha só porque isso acontece no mercado da construção civil. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês que eu tenho no meu curso de coordenação, fluxos e cronogramas de projetos. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, ó. Tá fácil aqui. Olha só que interessante. Em um processo de projeto, se você vai trabalhar, por exemplo, com uma incorporadora, uma construtora, você tem um horizonte de produção, de viabilidade desse empreendimento de 40 meses. Por exemplo, vamos pegar um empreendimento de médio, pequeno porte aqui em São Paulo, por exemplo, que é aqui onde eu estou. Você vai precisar aí de 40 meses para viabilizar um empreendimento, pegando um horizonte genérico. E nesse tempo de viabilidade do empreendimento, tudo aquilo que faz parte do processo de incorporação e construção, ele tem que acontecer. E quando eu falo todo o processo, é todo o processo. Desde a captação do terreno até a entrega desse empreendimento, vai ser usado para locação, ou entregar para um condomínio, para uma administradora de condomínio, os seus moradores. O que faz com que todo o processo de projeto ele seja esmagado e ele seja fragmentado. Esmagado é uma palavra ruim, né? Ele seja fragmentado em pacotes de entrega entre a incorporação e a construção. Mas ele não pode, olha só que interessante, ele não pode esperar os dois horizontes acontecerem. Ele tem que se acomodar entre o meio da incorporação antes da aprovação, seja num condomínio, seja na prefeitura, e a sua construção, ou seja, ele vai ter que entregar partes do projeto com a obra já em andamento. Essa é a realidade. É isso, aliás, que transforma aquele projeto, faz com que aquele projeto seja de fato viável. E aí você vai perguntar, Rafael Golden, como que eu vou fazer para organizar esse meu processo de projeto, garantir que o meu fluxo de caixa aconteça se eu não tenho domínio sobre o cronograma do meu cliente? Ou o meu cliente às vezes nem consegue enxergar a complexidade para gerenciamento de diversos clientes com várias fases de projetos diferentes, vários pacotes de entrega de projetos diferentes. Então, assim, eu particularmente, eu trato da seguinte forma. Todo escritório de projetos, toda empresa de projetos, quando ela decide se transformar em uma empresa, ela deve tratar o seu processo de entrega, seus pequenos pacotes de projeto, como se fossem na indústria. Na indústria tem um termo chamado, uma sigla que é SKP. Eu esqueci a tradução literal, mas é como se fossem pacotes de unidade de produto. Então imagina que você está numa indústria de shampoo, né? Então cada embalagem de shampoo, cada shampoo que vai para a gôndola, cada qualidade de shampoo, digamos assim, eu lembrando meu pai que falou a qualidade de alguma coisa, mas cada qualidade de shampoo é um SKU, ok? Então a gente teria que transformar isso para nossa realidade de empresa de projetos. Cada trabalhozinho que a gente faz que agrega valor no processo de projeto, a gente teria que transformar numa espécie de SKU, ou no nosso caso, um pacote, um SKP, digamos assim, né? Ao invés de uma unidade industrial, uma unidade de pacote de projeto, digamos assim. E tem como nós executarmos e realizarmos isso para a nossa realidade e garantir um fluxo mais adequado dessas entregas? Tem sim. Então, quer ver? Deixa eu trazer aqui para vocês. Vamos pensar da seguinte forma. Então, você é um escritório de projetos, você tem aqui um processo de contratação desse escritório de projetos, onde você estabelece medições, né? Então você vai falar com o seu cliente, olha, eu vou ter a medição 1, a medição 2, a medição 3, a medição 4. Assim vai estar na sua proposta e no seu escopo. Bom, para você ter essa medição 1, medição 2, medição 3, medição 4 realizada, você vai ter que adequar isso ao que o seu cliente chamou no escopo dele de contratação, o pacote. Aqui eu estou simulando aqui um fluxo de projetos de instalações elétricas, né, mas poderia ser arquitetura, estrutura, fundações, qualquer coisa. Então, por exemplo, o seu cliente quer te pagar no relatório de premissas, no relatório no elétrico executivo, aí vai ter um elétrico memorial de documentação, memorial concessionário, uma aprovação concessionária, algo do tipo. Para cada uma dessas entregas que vão agregar em uma medição para o seu escritório, um faturamento,
você vai criar o que são os pacotes necessários internos para sua equipe produzir internamente. Ou, lógico que eu estou falando isso a partir do momento que você decidiu se transformar em uma empresa de projetos, né? Então, eu estou pensando que você já está pensando em equipe, ou está terceirizando, ou se associou com uma ou mais duas pessoas, né? Então, vocês vão criar pacotes de trabalho, pacotes de atividades, e que nesses pacotes de atividades existam entregáveis atrelados que agreguem naquilo que o seu cliente espere. Só que olha para você ver que interessante. Enquanto esses pacotes aqui podem ser variáveis conforme o seu cliente, esses pacotes aqui de baixo, que são os pacotes de produção, que estão relacionados à produção para gerar um entregável, eles são padronizados. Então, por exemplo, para você entregar esse relatório de premissas elétrica aqui, que vai estar lá no estudo preliminar, digamos assim, você vai ter que produzir esse pacote de elétricas essenciais, você vai ter que fazer uma validação aqui, interna, uma verificação, e você também vai ter o quê? Essa revisão. Ou seja, para você garantir essa entrega, você vai ter um pacote do tipo essencial, um pacote de análise interna de coordenação e um pacote de revisão desse relatório de premissas. Estou dando um exemplo aqui, genérico aqui. Só que olha para você ver um interessante. Esse pacote ele não existe isolado. Então, por exemplo, esse daqui eu estou até trazendo um exemplo para pacotes de instalação elétrica para uma casa, né? Então, se eu pegar aqui aquele meu exemplo da minha casa, se eu olhar aqui, ó, vamos pensar aqui, deixa eu dar uma... Olha só que interessante. Para esse pacote dessa casa, para eu garantir essa entrega dessa premissa aqui, desse relatório de premissa, para ele acontecer, ele precisa que tenha sido entregue uma base de arquitetura. Então é importante que você, como escritório de projetos, de instalações, tenha um fluxo que faça com que você compreenda todo o universo que envolve o seu projeto. Até para você saber se está no momento certo e o momento adequado de produzir, no momento não adequado de produzir. E isso, esse conceito, esse método, que são os pacotes de entrega, integrados dentro de um fluxo maior, fazem com que esse empreendedor tenha controle sobre produção, fluxos de produção, qual é o pacote que demora mais tempo para ser produzido, onde eu tenho que gastar mais energia da minha equipe, onde eu tenho que reforçar a minha equipe. Se eu vou crescer, para qual horizonte eu vou crescer? Será que eu preciso de mais pessoas experientes para me ajudar no desenvolvimento do projeto inicial ou para o detalhamento, né? Porque chega uma hora que esse fluxo de projeto, por exemplo, de instalações elétricas, ele vai chegar na sua fase executiva aqui, ele vai ter outras camadas, ele vai interagir com outras disciplinas. E você, como dono de um escritório de projetos, compreende isso? Então, muitas das vezes, quando eu converso com amigos que têm escritório de projetos, ou em contato com empresas de projetos já mais organizadas, uma delas, a DRC Pro Engenharia, uma empresa também do grupo DRC, eu entendo e eu percebo que eles não compreendem o todo por onde eles são envolvidos. E aí faz com que eles não sabem negociar com o seu contratante as etapas para a medição do projeto, e quando eles negociam essas etapas, eles não entendem os passos que eles têm que fazer para garantir aquela entrega para a medição do projeto. Então é uma grande cadeia de invencionismos e camadas de adaptações para o processo do projeto, que faz com que a sua equipe interna não tenha controle e propriedade sobre aquilo que ela está produzindo. E aí cada cliente que você fecha é uma aventura, cada cliente que você fecha é uma novidade. Olha, se você quer ter mais conhecimento sobre como organizar o seu escritório, como organizar os seus processos de projeto, eu vou recomendar para vocês, olha aqui, a minha turma, Jornada para Gestão de Projetos. É um curso que ele é contínuo, né? É uma plataforma, Jornada para Gestão de Projetos. Lá tem várias aulas onde eu detalho mais sobre isso, mais características sobre como você organizar seus fluxos de projeto. E lá também você vai ter contato também com as plataformas, as ferramentas da Make Drive, o Make Pro, o comparador de projetos. Então, se esse assunto te interessa, você tem um escritório de projetos, está passando dificuldade para organizar os seus fluxos de projeto, lá também a gente fala sobre negócios, sobre a parte de organização contábil, organização financeira do escritório de projetos. A gente também tem contato no nosso grupo exclusivo. Então, se você quer saber mais sobre isso, vai lá, se inscreva na Jornada para Gestão de Projetos. Os links também estão aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado.
E olha só, isso daqui foi só uma pincelada. A gente vai falar muito mais sobre isso, sobre a parte do business, a parte do negócio. A gente trabalha para ganhar dinheiro, né? A gente pode ter uma paixão sobre o nosso processo de projeto, mas se não estiver agregando valor, trazendo resultado para a gente, isso não faz muito sentido. E a culpa não é do cliente. Se o cliente é o problema, talvez o problema seja você. O problema é a nossa não organização. Então, fique ligado, teremos muitos mais vídeos nesse canal do YouTube e também nas nossas páginas, nas nossas diversas redes sociais. Meu nome é Rafael e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.